Boa noite, Fael. Eu me chamo Ítalo e sou de Florianópolis, Santa Catarina. O fato que eu vou contar é uma lembrança de alguns eventos que aconteceram comigo e com meu amigo Mário cerca de um ano. Talvez 1 ano e meio atrás. Eu realmente não me importo se vocês acreditam ou não. Eu só quero saber exatamente o que era aquela criatura. Para dar algum esclarecimento, isso ocorreu em um bairro de Florianópolis que é bastante conhecido por ser seguro. No entanto, não tem nenhum patrulhamento, justamente por não ter crimes ali. Na época, possuía vários parques, mas um em particular ficava entre a minha escola e um terreno baldio. Nas laterais do parque, há casas que também estão muradas. O campo verde nos fundos dava cerca de 450 metros de espaço entre a parede e o parque. O próprio parque tinha uma pequena quadra de futebol com alguns equipamentos de playground e uma área de piquenique bem no meio. Uma coisa a notar é que a parede de divisão do parque do terreno baldio tinha 2 luzes fracas de cada lado. E no terreno baldio tinha muitas árvores pequenas e arbustos em frente ao lote. Agora vamos ao relato. Fui eu e o meu melhor amigo na época, que irei chamá-lo aqui de Mário. Tínhamos 15 e 16 anos na época. Estávamos entediados, então decidimos ir para esse parque que ficava em nossa vizinhança. Chegamos lá e começamos a conversar sobre coisas que os adolescentes falam, principalmente sobre o gosto um do outro em videogame, música e garotas. E passado alguns minutos, meio que simplesmente perdemos o foco na conversa e nos sentamos na área de piquenique. Era por volta de 5:30. Então, eu vejo algo com o canto dos olhos entre as árvores nos limites do parque. Eu vejo um enorme cão negro nos observando a uma distância de mais ou menos 200 metros. Mas quando a coisa percebeu que eu percebi a sua presença, aquilo se embrenhou no mato e desapareceu. Bem, eu não achei que fosse um cachorro, porque se você já viu uma pessoa ficar de 4 e tentar rastejar, você saberia a diferença. Além do mais, do tamanho da coisa, aquilo era muito grande para ser um cão, apesar de parecer muito. Então, no início eu acreditei que talvez fosse alguém fantasiado de lobisomem para assustar as pessoas do parque. Afinal, ali perto também havia um circo, e no circo tem muitas dessas atrações. Bem, pensando nisso, eu viro para o Mário e digo: "Você viu aquilo, Mário?" No entanto, o meu amigo pareceu um pouco confuso e simplesmente disse que não viu nada. Admito que fiquei um pouco chateado com isso, pois achei que ele estava prestando atenção naquilo. Mesmo assim, continuamos a olhar para as árvores procurando por aquilo. Bem, eu não sei como explicar, mas a coisa parecia um homem com fantasia de um cão ou lobisomem e parecia que estava nos observando por muito tempo. E eu disse para o Mário que deveríamos ir atrás daquilo. Mário e eu éramos 2 meninos grandes, com 1,98 de altura e 90 quilos. Éramos loucos por artes marciais, e eu imaginei que poderíamos pegar aquele homem fantasiado. Comecei a ficar um pouco irritado novamente, então eu disse para irmos até lá perto. Chegamos a uma certa distância das árvores, onde estava a coisa anteriormente, e enquanto procurávamos a coisa, aquilo logo apareceu. A criatura deu as caras, e a sua cabeça canina girava em posição estranha, que, embora possível, seria estranho ver alguém fazendo aquilo
além de algum homem de circo. E nesse ponto, eu e o Mário estávamos apenas observando. Então a coisa se levantou. Antes aquilo estava de quatro como um animal. Agora aquilo se pôs de pé. De alguma forma, parecia que aquilo queria nos atrair para a mata, pois estávamos a uns 100 metros da criatura. E a coisa permanecia ali no meio do mato, parado nos encarando. E quando aquilo se levantou, ficou claro que aquela coisa não era uma pessoa, pois aquilo tinha pelo menos 2 metros de altura. A sua cabeça era pequena e arredondada na parte de cima, como um cão pastor alemão. E não, aquilo não era uma fantasia. O seu corpo era coberto de pelos marrons. A criatura também era magra, ao ponto de parecer que a sua pele estava esticada sobre os ossos. Os seus braços eram longos o suficiente a ponto das suas mãos estarem nas panturrilhas, e suas mãos também eram alongadas, com os dedos sendo mais longos e pontudos nas pontas. E neste ponto, já estava escurecendo, e como a mata era escura, agora nós só víamos a silhueta daquilo. Olhei para o Mário para ver se ele viu a mesma coisa que eu vi, e o medo em seu rosto respondeu a essa pergunta para mim. Nós dois ficamos parados em silêncio para não chamar a atenção daquela coisa para nós. A criatura se movia ligeiramente para dentro e para fora dos pequenos arbustos e árvores e movia a sua cabeça de uma maneira estranha. Devemos ter ficado parado ali por 3, talvez 4 minutos. Mas honestamente pareceu uma eternidade. Nós dois estávamos tentando descobrir o que fazer, pois estávamos com muito medo de que qualquer movimento pudesse fazer com que aquela coisa viesse até nós. Olhando para aquela criatura, de alguma forma, eu sabia que ele era mais forte do que o seu corpo esguio deixava transparecer. Então decidimos caminhar mais devagar de volta para as nossas bicicletas no estacionamento. Mas, quando caminhamos de volta, só escutamos um rosnado e isso me fez arrepiar. O medo nos paralisou e não tive coragem de olhar para trás, mas lentamente nos afastávamos e começamos a lenta caminhada de 200 metros de volta até o estacionamento. O muro da frente do parque era maior do que o de trás, que dava para essa mata. Então a criatura deveria ter pulado aquele muro e entrado no parque. E depois de andar devagar para não chamar a atenção da criatura, nós finalmente chegamos de volta nas bicicletas e rapidamente saímos dali. O Mário me deixou em minha casa e foi para a casa dele. Entrei em casa e contei imediatamente para o meu pai. E sendo ele um homem que acredita em algumas coisas sobrenaturais, pois a maioria dos pais não acreditaria. E na cabeça dele, este fato não seria nada mais do que fantasia de adolescentes. Então, o meu pai acreditou em mim. Ele subiu as escadas para pegar a sua arma e o facão. E para ser honesto, eu sabia que isso era exatamente o que ele iria fazer. Bem, eu queria que ele fizesse isso, porque eu estava com muito medo daquela coisa voltar e querer se vingar de nós. Então subi para pegar a minha faca Bowie, que usei para acampar. E então entramos no carro e fomos até o parque, que não fica nem a 800 metros de distância. Porém, o caminho seria mais longo porque passaríamos na casa do Mário para buscá-lo. Pegamos o Mário e quando chegamos no parque, o meu pai e eu saímos, mas o Mário achou que estávamos bancando os heróis. Então ele ficou dentro do carro.
O meu pai imediatamente começou a andar rápido com um facão amarrado às costas e uma arma na cintura, enquanto eu seguia atrás com a minha faca na calça. Até hoje, eu não sei por que ele levou o facão ou por que eu levei a faca. Bem, chegamos ao parque e não vimos nada. Eram mais de 18 horas e as pessoas se aglomeravam dentro das instalações do parque. E a área que estávamos era uma área de mata que também pertencia ao parque, porém nos seus limites. Entramos naquela mata e vimos a coisa novamente, apenas parado ali próximo do mesmo lugar que aquilo estava anteriormente. O meu pai começou a andar mais rápido, enquanto eu tentava manter o ritmo. E quando chegamos a 12 metros da criatura, aquilo olhou para nós, deu um rosnado e foi andando para trás em passos lentos até adentrar os arbustos e desaparecer. O meu pai e eu vimos nitidamente que aquilo de fato era um lobisomem sem dúvidas. E do nada, depois de alguns minutos, um homem totalmente nu apareceu. Bem, agora eu sei o que vocês estão pensando. Ah, deve ter sido a sombra do cara e você o confundiu com uma criatura. No entanto, esse homem era baixo e bastante robusto e não condizia com o que vimos. E enquanto caminhávamos, ainda confusos, o homem rapidamente nos parou para dizer algo como: "Olá, como vocês estão essa noite?" E então, o meu pai respondeu o seguinte: "Qual o seu problema, rapaz? Vai pôr uma roupa, aqui é lugar público. Se quer andar pelado por aí, vai para a sua casa. E é melhor você ir rápido, ou te meto tiro, seu cabra safado." Ele continuou tentando falar, e inventou uma desculpa que foi roubado, mas não acreditamos. Afinal, como eu disse no início do relato, o meu bairro era um lugar muito seguro na época. E finalmente, conseguimos fazê-lo ir embora dali. Vasculhamos aquele lugar e não encontramos nada, nenhuma pegada ou evidência de qualquer coisa que esteve lá. Voltamos para o carro com meu pai dizendo que viu o lobisomem, e acreditou em mim e falou que aquele homem era o tal lobisomem, e que ele voltou à forma humana no momento que desapareceu, e por isso que ele reapareceu nu. O meu pai também disse que quando era criança já havia visto aquela criatura por ali. Mas isso já faz muito tempo e é muito estranho a fera ainda continuar por ali. Voltamos para casa, mas antes deixamos o Mário em sua casa. Pela manhã, o Mário veio até a nossa casa e nos contou o que tinha feito depois que deixamos ele em sua casa. Ele disse que também contou ao seu pai, e o seu pai, sendo guarda florestal, ele decidiu verificar uma câmera que estava no parque apontada para aquela mata. No entanto, era apenas uma câmera de movimento, e ela só seria ativada com movimentos, e o vídeo seria excluído automaticamente após algum tempo. Mas o seu pai disse que a câmera estava ligada e estava apontada para o local onde havíamos testemunhado a coisa. Mas tudo que ele e o seu pai viram nas filmagens foram nós chegando até o local e um tempo depois, um homem saindo nu de dentro da mata. E ele disse que aquele homem saiu do nada. Portanto, há mais coisas sinistras que aconteceram, mas eu trarei em um outro relato. Já ouvi alguns dizerem que foi um corpo seco, ou talvez a criatura que alguns conhecem como o Endigo. Mas eu gostaria de ouvir o que vocês acham disso, pois ainda eu não tenho certeza se realmente era um lobisomem. E a razão de eu estar com medo não era apenas pela aparência da coisa,
Mas por que aquilo transmitia uma energia maligna, eu não sei explicar. Bem, eu sou cristão e já encontrei coisas demoníacas antes. Então eu diria que qualquer coisa fora do normal eu chamaria de demônio. Mas essa coisa não parecia isso, e nem parecia vivo. É como quando você vê um demônio materializado. Bem, eu não sei explicar. Em breve eu trarei novos relatos para o canal. Obrigado, Fael, pelo espaço e boa noite.